Acho que é porque era algo pelo qual eu era realmente apaixonado e algo que eu criei. Eu formei a banda. Jimmy Page é um músico, compositor, multi-instrumentista e produtor musical inglês que alcançou fama mundial como guitarrista e fundador da banda de rock inglesa Led Zeppelin. A técnica de Page envolve afinações alternativas, solos técnicos e melódicos, timbres agressivos e distorcidos, além de trabalho acústico com influências folclóricas e orientais. Ele também é conhecido por tocar guitarra com arco de violoncelo para criar um som contínuo. Na década de 1960, Page e Big Jim Sullivan eram dos guitarristas de estúdio mais procurados do Reino Unido. Porque nós não gravávamos nossos shows todas as noites, mas havia riffs e várias ideias que surgiam em uma noite. Suponha que você passe 3 noites em Chicago. Se você gosta dos vídeos, clique em curtir, isso nos ajuda muito. Comente abaixo qual celebridade você gostaria de ver no próximo vídeo. Seu nome é James Patrick Page, também conhecido como Jimmy. Ele nasceu em 9 de janeiro de 1944 em Heston, Middlesex, Inglaterra, o que faz com que ele tenha 78 anos na época desta produção. Ele mede 1,78 metros de altura. Page foi nomeado Oficial da Ordem do Império Britânico, em 2005 pelo trabalho de caridade nas organizações Task Brasil e Action for Brazil's Children's Trust. Ele também recebeu o título de doutor honoris causa pelo Berklee College of Music em 2014 e foi homenageado pelo Kennedy Center em 2012 com entrega feita pelo presidente Barack Obama. Page namorou a modelo francesa Charlotte Martin de 1970 ao início dos anos 80. Juntos, eles tiveram uma filha chamada Scarlett Page. De 1986 a 1995, Page foi casado com a modelo e garçonete Patricia Ecker. Eles têm um filho chamado James Patrick Page. Depois, na turnê no Quarter, conheceu Ximenes Gomes Paracha no Brasil. Page e Gomes Paracha têm 2 filhos juntos, Zofia Jade e Ashen Joseph. Ele também adotou a filha mais velha dela, Janet. Eles se divorciaram em 2008. Desde 2014, Page está em um relacionamento com Scarlett Sabo, uma poetisa e atriz. É a liberdade, mas a confiança dentro daquela banda, de ter 4 músicos que eram tão criativos. James Patrick Page, ou Jimmy Page, nasceu em Heston, Londres, Inglaterra, em 9 de janeiro de 1944. Sua mãe trabalhava como secretária de médico e seu pai era gerente pessoal em uma fábrica de revestimentos plásticos. A família mudou-se para Feltham em 1952 e depois para Epsom, Surrey. Lá, ele frequentou a Epsom County Pound Lane Primary School e depois a Ewell County Secondary School. Ele começou a tocar guitarra aos 12 anos e, apesar de algumas aulas, foi principalmente autodidata, praticando ao ouvir discos e tentar recriar os acordes. Aos 13 anos, Page participou do All Your Own Talent Quest. Ele se apresentou como integrante de um quarteto de skiffle, popular na Inglaterra, e a apresentação foi ao ar na BBC. Em 1957. Ele saiu da escola aos 15 anos para seguir a carreira musical. Page iniciou sua carreira como guitarrista de estúdio em Londres nos anos 1960, colaborando com vários grupos britânicos de destaque. Em 1965, ele foi contratado pela nova gravadora Immediate Records como produtor e responsável artístico. Enquanto esteve lá, ele tocou ou produziu faixas de artistas como John Mayall, Nico, Chris Farlow e Clapton. Em 1966, ele entrou para os Yardbirds, banda de sucesso modesto. A fama real surgiu quando ele criou o Led Zeppelin. O Led Zeppelin surgiu em 1968 a partir da reformulação dos Yardbirds, então chamados New Yardbirds. O grupo era formado pelos membros
Robert Plant, vocalista, John Paul Jones, baixista e tecladista, John Bonham, baterista e, claro, Page na guitarra. Eles estão entre os grupos mais vendidos da história e a segunda banda mais vendida nos Estados Unidos da América. Todos os seus álbuns alcançaram o top 10 da Billboard americana. O álbum Led Zeppelin IV e o single Stairway to Heaven são considerados influentes e populares no rock. Page compôs a maioria das músicas da banda, que se tornou um dos artistas mais vendidos da história, com mais de 111 milhões de discos, reunindo-se depois em várias ocasiões. Uma dessas ocasiões foi o concerto Live Aid de 1985, onde Phil Collins e Tony Thompson assumiram a bateria. Outra reunião notável do Led Zeppelin foi um show beneficente na O2 Arena em Londres em 2007. A demanda por ingressos para o show foi enorme, com 20 milhões de solicitações online. Isso virou recorde no Guinness World Records 2009. Para a maior demanda por ingressos para um único show de música. Eu realmente não sabia exatamente o que ia acontecer entre entrar e sair do palco, porque não era uma bagunça. Isso é realmente viver no limite e criar música o tempo todo. Os anos 1970 foram o auge do Led Zeppelin, cujos shows reuniam mais de 50 mil fãs por noite. Isso significava muito dinheiro. Na verdade, o show do Zeppelin em 73 em Tampa estabeleceu um novo recorde de arrecadação para um concerto de rock, com cerca de 309 mil dólares, o que hoje equivaleria a 1,75 milhão de dólares. Quando você ganha esse valor por um show, sabe que algo deu muito certo para você. As apresentações ao vivo de Page por si só já renderam a ele uma boa quantia de dinheiro, mas somar a isso as vendas dos álbuns do Led Zeppelin é de deixar qualquer um tonto. O Led Zeppelin é a quarta banda mais vendida em álbuns, com 111 milhões vendidos, ou mais de 300 milhões incluindo downloads e singles. Caramba! Os 7 álbuns de estúdio do Led Zeppelin ficaram no top 10, assim como o 8º, lançado após o fim da banda. Não surpreende que o Led Zeppelin siga como um dos grupos de rock mais influentes de todos os tempos. O patrimônio líquido de Jimmy é estimado em 180 milhões de dólares. Em 1967, enquanto ainda era membro dos Yardbirds, Page adquiriu o Thames Boat House no rio Tamisa, em Pangbourne, Berkshire, onde residiu até 1973. O Boat House sediou o primeiro encontro oficial de Page e Plant em 1968 e a formação do Led Zeppelin. Richard Harris vendeu a torre para Page em 1972. Era a casa que William Burgess criou para si em Londres. Page declarou: "Meu interesse pelo movimento pré-rafaelita e pela arquitetura de Burgess vem desde a minha adolescência. Que mundo maravilhoso para explorar! A fama de Burgess vem de seus projetos luxuosos e da contribuição para o renascimento gótico do século XIX na arquitetura. Entre 1980 e 2004, Page foi dono da antiga casa do ator Michael Caine na Mill House, Mill Lane, Windsor. John Bonham, do Led Zeppelin, morreu em casa em 1980. Entre os anos 1970 e 1990, Page foi dono da antiga mansão de Aleister Crowley, a Boleskine House. Na música Remains the Same, partes da sequência de fantasia de Page foram filmadas à noite na encosta da montanha logo abaixo da casa Boleskine. Page também foi proprietário da Plumpton Place em Sussex, que anteriormente pertenceu a Edward Hudson, o editor da revista Country Life, e para a qual Edwin Lutyens projetou partes da casa. No filme do Led Zeppelin The Song Remains the Same, Page é visto sentado no jardim da frente tocando uma viela. Atualmente, ele reside em Dennery County, uma residência originalmente construída por Edwin Lutyens para Edward Hudson em Sonning, Berkshire. Os carros que você vai encontrar na garagem de Jimmy incluem um Cord A10 Phaeton, uma Ferrari GTB 275,
uma Ferrari 400 Gran Turismo, Bristol 401,